o ano eleitoral não começou nada bem para o presidente Lula. É o que aponta a pesquisa Poder Data do Poder 360. Ela traz que 57% dos entrevistados reprovam o presidente. Esse é o pior dado desde 2024. E a sua reprovação simplesmente dobrou nesse período. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos dar uma olhadinha nessa história aqui. Poder 360. Lula entra no ano da eleição reprovado por 57%, diz Poder Data. Desempenho pessoal do presidente é aprovado por 34%. Governo é mais bem avaliado do que o petista. Aqui é o gráfico da pesquisa que mostra que em 2024, como eu te disse, ele era desaprovado por 50%, hoje 57%. Os que aprovavam, em 2024 era de 39%, agora 34%. Vamos entender o porquê disso aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT 80 anos, entra no ano em que deve tentar um quarto mandato à frente do Planalto, desaprovado por 57% dos brasileiros. Os que dizem aprovar o desempenho pessoal do petista são 34%. A avaliação que os eleitores fazem do petista é pior do que a que fazem do governo. Como um todo, 53% desaprovam e 41% aprovam. Você vê aí que o governo é mais bem avaliado do que o Lula. E isso quer dizer só uma coisa, que o Lula está puxando a desaprovação do governo para baixo, né? Ele é um peso agora para o governo. Os dados são de pesquisa do Poder Data, realizada entre 24 e 26 de janeiro de 2026. Vamos ver aqui mais um gráfico que diz que o governo, né, é mais bem avaliado do que o Lula. Olha lá, ó. Você aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? Aprova 34% o Lula, 41% aprovam o governo. Você vê aí a diferença gritante. E desaprovam 57% o Lula e 53% o governo. Não sabe 9,6%. As curvas do infográfico do histórico da avaliação do desempenho de Lula mostram que em quase 2 anos, de março de 2024 a janeiro de 2026, a percepção da população sobre o trabalho do presidente se deteriorou. À época, o gap entre os que aprovavam e os que desaprovavam era de 11%. Agora, essa diferença praticamente dobrou. São 23 pontos. A aprovação do presidente Lula, né, de 2024, 7 pontos. E que aprovam caiu de 39% para 34%. Já na avaliação do governo, como um todo, oscilou desfavoravelmente ao petista desde setembro de 2025, e é o inverso do patamar registrado no primeiro mês do mandato em janeiro de 2023. Vamos lá, aprovação do governo Lula, que desaprovavam em 2023 era 52, agora 53. Aprovavam 39, agora 41%. Vê que a aprovação do governo é muito maior do que a aprovação do presidente, né? Mas aqui tem um, um dado interessante que eu queria mostrar para você, que é esse daqui, ó. Um eleitor de classe média
pode pensar assim: gostei da isenção de imposto de renda até R$ 5.000, mas não estou gostando tanto assim do Lula. Esse fenômeno é um sinal clássico do que os analistas chamam de fadiga de material. Lula está em seu terceiro mandato e, caso vença a disputa em outubro, governará até os 85 anos. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe aí da aprovação do governo ser maior do Lula e trago para você matéria da Infomoney. E eu quero destacar aqui esse ponto aqui. Esse descolamento ganha peso no contexto eleitoral ao sugerir que a resistência a Lula é mais pessoal do que institucional. Em outras palavras, a rejeição do presidente avança em ritmo mais acelerado do que a insatisfação geral com o governo, criando um desafio adicional para uma eventual campanha à reeleição. Bom, a aprovação do governo ser maior aí do que a aprovação do presidente acende um alerta aí, um sinal vermelho para o Sidônio. Eu não sei se ele que vai ser o cara da campanha, mas é um sinal vermelho, porque a gente vê que o governo e o presidente Lula não conseguem reverter essa situação. Esses números de desaprovação do Lula só vem aumentando desde o primeiro mês de governo, né? Agora eu vou trazer para você o outro lado, né? O lado da esquerda. Eu gosto sempre de trazer um veículo de esquerda aqui para fazer um contraponto, para mostrar para a gente o que eles estão pensando, né? A Carta Capital. A avaliação do governo Lula em janeiro de 2026, segundo a nova pesquisa Poder Data. Você vê que eles nem tocam no assunto que a desaprovação do Lula está gigante, né? Mas esquerdistas, como são, trazem aqui uma comparação com o Bolsonaro. O Bolsonaro nem na disputa está, né? Ele está preso por conta do golpe da Disney, né? Na mesma pesquisa, o Instituto pediu aos eleitores que comparassem o governo de Lula com o do antecessor Jair Bolsonaro, PL. O resultado reflete a polarização no país, com 40% que dizem que o trabalho do petista é melhor que o do ex-capitão, contra 39%, que afirmam ser pior. Para 20% é igual. Esquerdista, né? Tem que vender essa história aqui e sempre colocar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro parece que não saiu do governo, né? E agora eu trago para você aqui os boquinhas de aluguel da CNN Brasil comentando a pesquisa. Dá uma olhadinha aí, eu vou aqui aumentar para você para ficar melhor. Vamos aqui de pesquisa? Muito obrigada, Natália Lauxen. Atenção para a pesquisa que nós temos aqui, hein? Aprovação e desaprovação do governo Lula e de Lula especificamente. É uma nova pesquisa do Poder Data, divulgada hoje, e traz recortes sobre a aprovação e desaprovação, começando agora pelo governo Lula, tá bom? A desaprovação cresceu. Deixa eu trazer aqui a arte aqui embaixo. Ó, o que temos? 53%, vou aumentar ainda mais o zoom para a gente enxergar ainda mais isso aqui. 53% respondeu que desaprova o governo. A desaprovação cresceu 14 pontos percentuais desde a primeira pesquisa, que foi feita lá no começo do mandato, em 2023. Aqui, ó. Aqui a gente tem, aliás, o desenho nos ajuda. O gráfico é deixa bem visível isso. Ó, janeiro de 2023, não é nem ano passado, retrasado. Aqui estava a desaprovação. Aí cresceu aqui para maio de 2025
caiu a desaprovação, aí agora subiu um cadinho mais. Mas se a gente observar em relação ao começo, 14 pontos. Mas aqui nós estamos então em 53%, essa desaprovação. A aprovação, no início do mandato, a gente tinha aqui aproximadamente 53% de aprovação. Aí o pessoal ficou meio borocochô, começou a não gostar um cadinho, aí melhorou o negócio, aí piorou. Agora nós estamos em 41%. Isso aqui, reiterando, é sobre o governo. Particularmente, eu não sei, é uma hipótese, tá, gente? Se as pessoas compreendem ou se na hora de responder elas diferenciam tanto o que é governo e o que é a figura do presidente. Não estou colocando todo mundo na mesma panela, que ninguém sabe, ou todo mundo, não é isso. É mais uma reflexão se as pessoas têm uma percepção de distanciamento ou se acabam vendo que é tudo a mesma coisa. Mas enfim, os números são esses. O governo, desaprovado por 53% e a aprovação, 41%. Vamos aqui para o cenário agora do presidente da República. Vejamos aqui, eu vou atualizar a página, porque aí a gente consegue ver, vamos ver juntos aqui, ó, o movimento. Olha lá. Essa aqui é a aprovação e desaprovação pessoal do presidente da República. Vocês viram que tem uma andança aqui desse dado, né? E aí nós estamos numa desaprovação de 57%. Interessante que mesmo em todas as pesquisas de intenção de voto para a próxima eleição, Lula vence de qualquer outro candidato. Mas quando a gente observa apenas a aprovação ou desaprovação específica dele, é um número que é alto, né? Quem respondeu desaprova? 57%. E quem aprova? 34%. Em março de 2024, por exemplo, eram 50%. Cadê março de 2024? Tá aqui, ó. Era 50% que desaprovam e agora subiu para 57%. Tudo isso você confere no site da CNN Brasil, tá bom? Com também todos os dados. A pesquisa Poder Data tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ouviu 2.500 pessoas por telefone entre os dias 24 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Apesar de ser um ano eleitoral, o levantamento não tem registro no TSE. Por quê? Por não se tratar de uma pesquisa de intenção de voto. É só de impressão, de gostar ou não do governo e do presidente especificamente. Os números não mentem. A desaprovação de Lula vem subindo desde 2024. Quase dobrou agora em 2026. E ainda estamos em janeiro. Com as eleições em outubro, muita coisa ainda vai acontecer. Escândalos como o do INSS e do Banco Master prejudicam ainda mais a imagem do presidente e do seu governo. E será um prato cheio para a oposição quando as eleições de 2026 chegarem. Vamos estar aqui acompanhando isso de perto. Obrigado por assistir o vídeo até o final.